Bom dia. Tudo bem? Zaidan, bom dia. Ô, Zaidan. Puxa um assunto aí, Zaidan. Puxa a prosa, Zaidan. Rapaz, a frase do Gilmar Mendes aqui, tô vendo na Folha, tá enfatizada aqui. As informações disponíveis na época permitiam concluir que havia um viés de fraude na nomeação, um desvio de finalidade. E foi esse o sentido da decisão. Está se referindo a quando o Lula foi nomeado pela Dilma para ser ministro da Casa Civil. Isso foi no dia 16 de março. E a posse seria no dia 18. E o Gilmar atendendo o pedido de dois partidos, PSDB e o então PPS, hoje Cidadania, né? Aliás, os caras pegaram aquela mania europeia de colocar uma palavra. Temos até o Podemos aqui, que aliás nada tem a ver com o Podemos espanhol, né? Mas o Gilmar Mendes está dizendo o seguinte, que ele tomou a decisão com base no que lhe parecia. Ou seja, o cara está sendo nomeado ministro para escapar de Curitiba. Tinha a ligação do Bessias ali, lembra? Isso, exatamente. Diego, vou te entregar o documento, usa se precisar, tá bom, querida. Agora, aí que Tchau, está. querida. Aí que está. As outras conversas, aliás, abrindo parênteses aqui para dizer o seguinte, tanto o Moro quanto os procuradores dizem que a seleção foi feita pela Polícia Federal, que cabe a ela selecionar o que vai para a Justiça. A Polícia Federal respondeu, tecnicamente, sem discussões, mandamos tudo. Né? Mandamos tudo para a Justiça. O que eles selecionaram lá, mas tudo que encontramos aqui, nós mandamos. Tá bom. É óbvio que quando o Lula aceitou, e outro dia até o Haddad escreveu, eu testemunhei a relutância do presidente Lula em aceitar o convite. Até porque todos nós aqui conhecemos o Lula. Né? Não é fácil para o Lula aceitar ser ministro de alguém. Né? Ser ministro de quem foi ministra dele, a Dilma. Assim como o Fernando Henrique, os dois são muito parecidos nisso. Imagina o Fernando Henrique no eventual governo Serra, se o Serra tivesse vencido em 2002, o Fernando Henrique sendo ministro Zaidan, mas dele. foi estranho pra todo mundo. O Alckmin veio ser secretário do Serra depois que perdeu a eleição pra prefeitura, Isso. que ele foi secretário de desenvolvimento. Era estranho pra nós, jornalistas, Tinha ele sido chegar governador ali, 2 vezes já. ele Mas chegar o e Alckmin- sentar na cadeira de um Mas o Alckmin encara secretário. isso. O Sim. Lula e o Fernando Henrique, é inimaginável que eles, de bom gosto... Você tá falando do ponto de vista pessoal, né? Não, é construir. Da vaidade, da vaidade. A vaidade. O Pô, ego. você é ministro. Não, vamos ser honestos, o Lula saiu com 87% de Volta aprovação. para ser ministro da Casa Civil. Se a Dilma Rousseff não sai com apoio do Lula, ela jamais seria eleita prefeita de Porto Alegre, Isso. correto? Então Não, ela só foi lógico. eleita presidente da República Aliás, a porque o Lula contragosto indicou. do PT. Exatamente. O Lula falou, será Dilma. E hoje, né? talvez o próprio Lula lá em Curitiba admita o erro que cometeu, Sim. porque é uma decisão isolada. Se ele tivesse aberto a decisão para o partido, Você socializa o ele prejuízo, né? socializaria o Não, erro. ele, né? inclusive na Bom, época... tanto é verdade que ele se afastou de Dilma Rousseff durante um Sim. bom Se tempo do afastou governo dela. completamente. Sim, agora ele, inclusive na época, dentro do PT, dizendo, ela foi do PDT, ela era brisolista, né? E ele falou, será a Dilma, né? Ele impôs isso e acabou. Agora, mas isso não é novidade. Todo mundo sabia, olha só, ficou provado que o Lula queria ser ministro para articular politicamente e impedir o impeachment. Isso é verdade, é fato que ele queria, né? Tanto que ele começou a tentar o quê? Se aproximar do PMDB. Do Temer, as conversas reveladas pelo Ele Intercept. fala, inclusive, em ser um irmão de fé do Isso, Michel do Temer Michel e se Temer. dispõe a conversar com o Com Eduardo Cunha. Com o Eduardo Cunha. Mas isso é Lula, não é? O Lula, ele é... Articulador ele é político, né? E é político. Ele faria isso. Como ministro-chefe da Casa Civil, ele ia tentar recuperar o apoio político. Salvar o mandato. Salvar o mandato, recuperar o apoio político para Dilma. Tá bom. Então não há novidade nenhuma. Não vejo por que o Gilmar fale como se agora ele esteja diante de uma verdade que ele não tinha enxergado antes. Isso era óbvio. Mas também era óbvio que era para evitar Curitiba. Claro. Pô, vamos parar com isso. Esse era o principal. Era claro, Esse era o isso principal. era óbvio. Então, mas aí você tem uma coisa, né, Zaidan? A justificativa dada pelo Sérgio Moro Péssima. para levantar aquele diálogo, vamos nos lembrar, e eu me sinto muito tranquilo para falar nisso aqui, o Zé Paulo se lembra nas discussões que a gente tinha com o Salomão aqui, aquele diálogo não poderia ter sido divulgado, não é porque é o Lula ou porque é a presidente da República da época, Dilma Rousseff. Qualquer indivíduo que tenha sido grampeado até um determinado período não pode ter uma conversa grampeada depois de o Claro. grampo Não, e encerrado. outra Aí coisa. vem o Sérgio Moro e diz o seguinte, não sabe o que é? É que estava no contexto da documentação, eu levantei o sigilo de toda a documentação e ali no meio tinha isso. Eu já tinha mandado parar, mas a empresa de telefonia não parou.
O que o Intercept mostrou é que isso não é verdade, porque se fosse verdade, ele teria levantado essa conversa do Messias e todas as outras que mostram o Lula relutando, o Lula dizendo não sei se mas vou, você não sei se concorda sair. que isso também não é novidade? Todos nós já Sim. sabíamos que o Sérgio Moro quis Sim, expor claro. aquela conversa. Ah, Então, Isso só que também não é a gente- novidade. a gente tá falando... Tanto que ele tomou uma dura do Teori Zavascki. mas uma dura... Não, foi uma reprimenda Sim, oficial. mas tomou uma dura, mas bola pra frente, né? mas Vida que segue. Mas você não poderia Ele apagar. Sim, mas do ele imaginário. incendiou o Claro, país ali naquele momento, claro. né, Zaidan? O que Aí, em aconte- troca disso, falou, ó, não faz mais isso, Mas, tá? Rafael, Foi feio o que você fez. Rafael, é o Mas seguinte, ele tomou uma reprimenda tem oficial. compensação entre Ele as tomou uma coisas. reprimenda oficial do Teori Zavascki, não é? Mas o que eu digo é o seguinte, desde aquele momento, todos nós sabíamos que a divulgação era proposital. Não foi uma distração. Ah, eu joguei tudo pra cima e tava aquilo lá. Não, é óbvio que não. Não é? Até porque, isso que também os diálogos mostram, também já era sabido. Ou seja, perceberam o seguinte, bom, o cara agora vai pro Supremo, não é? Vai pro Supremo. O foro dele será o Supremo. Então, como é que nós vamos impedir isso? Tanto que uma procuradora chega a sugerir, se a gente já prendesse, aí o Carlos Santos Lima. Fernandes. chega a brincar, ela é xiita, tal. Então qual foi a ideia? Pô, precisamos impedir isso. Como é que vamos impedir isso? Joga esse troço, joga essa conversa que fica notório qual é o interesse. Então, isso é que é interessante. Que o interesse primordial era escapar de Curitiba, é óbvio. Que havia também a ideia de ter um articulador do peso do Lula para tentar salvar o governo, também é óbvio. Também é óbvio. Que ele não gostava da ideia de ser ministro, também é óbvio. Não é? Até pela maneira dele ser, repito, ele e Fernando Henrique são muito parecidos nisso. Agora, e que o Sérgio Moro jogou o negócio sabendo que aquilo era o único caminho para tentar impedir que ele ganhasse o foro do Supremo, também. Então, agora, aí você nós tem uma sabemos figura disso e como- o Gilmar sabia disso. Então, Então, o essa Gilmar, que é a mas o questão. Gilmar oficialmente não tinha essa informação. Não tinha. Ah, mas não precisava ele ter, pode né? tomar uma decisão com base em algo que ele suspeita. Eu suspeito Não, que o mas- Lula mas esteja você- querendo. não, mas o por que outro lado, eu tenho aqui uma informação. Mas o que tem agora também é uma suspeição de que qual era a causa primordial. Era escapar de Curitiba ou era articular o governo? Isso é uma especulação. Qual era a suspeição e qual era a intenção da Operação Lava Jato? Quando divulgou só uma parte dos diálogos do Impedir que ele ex-presidente ganhasse Lula. De que foro ele no fosse, Supremo. claro. Claro, não. Isso não há dúvida. O que eu estou dizendo é que a prova do que todo mundo já sabia, Então, mas aí- de que o Sérgio Moro quis divulgar, isso está provado. Eu acho que só não dá pra parar aí, Zaidan. O Sérgio Moro podia não querer a troca de... E o Ministério Público, a Lava Jato, podiam não querer a troca não queriam que o Lula saísse da primeira instância e fosse pro Supremo, de jurisdição, fosse da primeira instância pro Supremo Tribunal Federal, ótimo. Só que a gente tem de olhar a sequência das mensagens. Aí você vê o Deltan Dallagnol sugerindo uma perspectiva de concorrer ao Senado pelo Paraná, vê o Sérgio Moro, assim que termina a eleição, largar a magistratura e assumir um cargo com o Jair Bolsonaro. Essas coisas, eu não sei se elas podem ser analisadas soltas. Não é questão de analisar solta. As coisas são, embora uma coisa muitas vezes não tenha vínculo com a outra, não é? Não tenha vínculo com a outra, mas é óbvio que houve comportamento inadequado do juiz e dos procuradores, certo? Isso é claro. Tanto que, repito, quando eu falo da reprimenda oficial, não é pública só, ela é oficial do Teori Zavascki, fica claro que houve um erro. Que não teve consequência nenhuma, prática, né? Sim, mas você não pode, mas você não Como iria um professor apagar. Mas, chama- Rafael, puxando um aluno mas ali, né? Rafael, como é que você ia apagar da mente das pessoas o que já estava público? Claro. Era Como é que impossível. você fala, O que já aquele tava feito. diálogo, O estrago já esqueça- tava feito. Esqueça só aquele diálogo. Não tem jeito, não é? Abriu a porteira, um A abraço. grande questão é, o Gilmar Mendes, com toda a experiência que ele tem, porque ele não é nenhum analfabeto político, Claro. ele olhando para todo esse cenário, mesmo que ele tenha se atido aos fatos, né, o que ele tinha na mão, porque ele não sabia dos outros diálogos, ele compreendia perfeitamente qual era o jogo político que estava sendo feito lá. A questão Todos é... os lados. Exato, nós também. A questão é, ele acabou tomando a decisão certa diante de todos os erros e equívocos que foram cometidos. Exato. E uma outra Ele acabou coisa, tomando a Thaís, decisão correta? E uma outra coisa, e aí que tá o ponto, Rafael. Aí que tá o ponto. Por que hoje o Gilmar Mendes faz essa ressalva? Não é? O Gilmar Mendes está em guerra aberta com a Lava Jato. Ou não? Sim. Sim, Já faz completamente. tempo. O Gilmar Mendes, quando votou, por exemplo,
pela possibilidade de prisão em segunda instância, você acha que houve uma mudança da visão teórica ou da interpretação que o Gilmar faz da Constituição? Não. É a visão política que ele tem hoje, correto? Da mesma maneira que, quando o Gilmar Mendes justificou a não cassação da chapa lá no TSE, lá no suntuoso prédio do TSE, né? Aliás, aquilo é uma barbaridade, né? Aquilo é para um faraó olhar e falar, nossa, como eu não pensei nisso. Não é aquele prédio para 7 caras... Fiquei mal, né? Fiquei mal nas pirâmides, lógico. né? Agora, me diga uma coisa. Ali ele justificou, inclusive, que o país não toleraria economicamente a cassação da chapa. Não é? Ora, isso não cabe a ele. Ele não tem de analisar a consequência econômica. Tem que analisar a lei. Ele tem de olhar a lei, o que a lei diz, os fatos e julgar. E ele impediu a cassação. Você leu o relatório do Benjamin Herman, não é isso? Benjamin Herman. Você leu. Aquele relatório é irretocável. Irretocável. Né? E o Gilmar usou um argumento, não, o país não tolera econômico. Não cabe a ele se tolera ou não tolera. Ele tem de julgar segundo a lei. E agora, eu não acho que o Gilmar está surpreendido, foi surpreendido. Ele não sabia disso. Não, agora Induzido a erro, né? Exato. Não dá. Mas não estava no alto. Não, Rafael, claro, e isso é indiscutível. E a gente só pode analisar a decisão do juiz conforme os documentos que ele tinha. Sim. Mas você concorda que a mudança é uma mudança porque o Gilmar hoje tem uma frente de batalha contra a Lava Jato. Eu acho que a suspeita é válida. Agora, a gente também não poderia cobrar lá atrás, se ele tomasse uma decisão contrária, dizendo não, o Lula está autorizado a assumir o Ministério da Casa Civil, porque eu acho que tem mais coisas, documento por aí que não me mais mostraram. coisas que não foram reveladas. Não, concordo, mas o ponto é o seguinte... Posso entrar na conversa? Claro, deve, Zé. Eu acho que o Gilmar Mendes não tinha nada que ter tomado a atitude que tomou. A presidente era suficientemente responsável para chamar para o seu governo quem ela achasse melhor. Também acho. Não cabia ao judiciário interferir no executivo. Aliás, como interfere constantemente. E eu concordo com o que falou o Zé Paulo. E na época eu pensava exatamente isso. Né? Tava na cara que havia a finalidade de livrar o Lula de Curitiba. Sim. Isso é óbvio. Mas, para mim, a decisão deveria ser aquela... Eles que arcassem com e essa arcassem com as consequências. Correto? Até porque, olha que estranho é esse país. Parece que ganhar o foro do Supremo é um presente. Ou seja, as pessoas olham para o Supremo e enxergam o quê? Impunidade. Impunidade, Eles liberdade. não punem ninguém. Não é? Ir para a primeira instância, o cara tá frito. Mas se for para o Supremo, tá tudo bem. E porque era o Moro, né? Se Tudo não fosse o tranquilo. Moro... Eu só repito o que eu disse na época, para encerrar da minha parte aqui esse assunto. Eu acho muito grave que selecionem provas para atingir essa ou aquela figura, dependendo do posicionamento político do adversário. Porque hoje é contra um, amanhã pode ser contra outro. Que, aliás, Óbvio, era o que trata tava de Lula, faltando, Dilma hein? Rousseff, Serra, Gilmar Mendes, Geraldo Alckmin, João Dória, ACM Neto, seja lá quem Então, for. o Zé Paulo fez no começo do programa, às 8 horas, uma ode à democracia, dizendo que a pior democracia é melhor do que a melhor ditadura. Perfeito. E o que é a base de qualquer democracia? Não é só votar. Não é só votar. Na China eles votam, é uma ditadura. No Iraque, o Saddam ganhava com 98, para não dar bandeira, falar, não, 100% fica feio. Não é? Na Venezuela tem eleição, e é uma ditadura assassina, aliás. Vocês falavam há pouco do que a Bachelet, o novo relatório dela sobre a Venezuela. Mais de 50 execuções só no mês. É um regime assassino, mas tem voto. Então, o que determina se um país é democrático é o Estado de Direito. É isso. Então, o que você está dizendo é perfeito. Você não pode selecionar provas, porque você quer ferrar aquele e quer poupar aquele outro. Em nome da defesa. Exato. de Agora, algo o problema é quando você enxerga, às vezes, no próprio Supremo Tribunal Federal, o viés político. Por exemplo, nós temos 2 Supremos. A divisão em turmas era uma questão técnica, para agilizar as coisas, 2 turmas, fica mais rápido. Hoje você tem 2 Supremos, tanto que quantas vezes o advogado e o réu ficam torcendo para cair na segunda turma. Pô, lá eu me livro. Sabe que lá vai se livrar. Pô, são 2 Supremos, então. Ou esperam a hora de protocolar, porque sabem que vai Sabe cair que na vai outra cair na turma e outra. encheu a outra Não turma. é? Olha, a conversa está muito boa, mas precisa... Sabe quem que nos paga? Não é o Gilmar. Não é o Gilmar. Vamos nem lá. o Ainda STF. bem, né?